Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui sobre a Europa Ocidental e sua característica de população. Para que a gente possa entender, já assim mais precisamente, a gente foi colocado aqui um mapa da Europa por completo para a gente poder entender esse processo populacional existente da Europa Ocidental em relação à Europa Oriental. Se você der uma olhada e perceber mais ou menos aqui a divisão entre Europa Oriental e Europa Ocidental, você vai ver que as grandes concentrações populacionais do continente europeu estarão sempre na região da Europa Ocidental. Vamos ter pequenas aglomerações ali na região de Moscou, por exemplo, mas o que vai dar aí essa grande formação, esse grande aglomerado do continente europeu vai ser sempre na parte ocidental. E isso tem fatores econômicos envolvidos e também fatores geopolíticos. Fechou? Vamos entender esse processo? Para que a gente possa entender também, pessoal, é importante a gente focar que isso aqui é uma representação para fins didáticos. A escala, ela não está de uma maneira aqui bem representada. Então, para a gente poder explicar melhor, a gente colocou aqui essas partes em roxo como representando essas grandes áreas de concentrações populacionais. Para que a gente possa entender, a Europa Ocidental é uma região bastante populosa e povoada. Populosa, povoada, qual é a diferença? Quando a gente fala de uma região populosa, a gente está falando da sua população absoluta, a questão quantitativa de fato, a quantidade absoluta de pessoas que vivem num determinado espaço. Por exemplo, agora, nesse momento, estou eu somente aqui na gravação, no estúdio. Agora, nós temos uma população de uma pessoa. Perceba que é um número absoluto. Agora, se a gente levar em consideração o espaço onde eu estou e a quantidade de pessoas existentes, nós estamos falando de uma concentração. E aí nós estamos falando de uma população relativa. Isso vai ter mais a ver com o povoamento. Portanto, quando falamos de uma região populosa, eu estou falando da quantidade de pessoas num determinado espaço. Agora, quando eu falo de povoado, eu estou falando de uma grande concentração ou não de pessoas no espaço. Nesse caso, a Europa é tanto populosa quanto povoada. Ela tem tanto uma grande quantidade de pessoas quanto uma grande ocupação na Europa Ocidental. Importante lembrar, ok? Essa situação acabou gerando ao longo de muito tempo um desenvolvimento na qualidade de vida. O IDH desses povos acabou sendo bastante elevado devido aí à questão da renda per capita, que é bastante interessante, a questão da escolaridade, que é bastante aí, relativa no sentido do desenvolvimento intelectual, a questão aí das condições de saúde são bastante interessantes, são bastante confortáveis para a população aí da Europa Ocidental. E isso fez com que a quantidade aí de anos que gerasse aí uma população, a expectativa de vida dela, ela fosse cada vez mais elevadas. Porém, ao longo do século XX, há um outro processo aí decorrente que vai ser a diminuição justamente do que? Da taxa de fecundidade, que é a quantidade de filhos que uma mulher em idade reprodutiva acaba tendo. Isso fez com que a pirâmide etária da Europa Ocidental, que é aquele gráfico que representa exatamente aí homens e mulheres por faixa de idade, mostra que ele está cada vez mais diminuindo a sua base, ou seja, tem cada vez menos crianças, menos jovens e, consequentemente, um envelhecimento da população. Há um baixo crescimento vegetativo. Neste sentido, acaba gerando aí problemas relativos aí à crise no modelo social europeu, como é o caso da Previdência. Existem já países preocupados em como pagar a aposentadoria dessas regiões. Isso acabou gerando aí, baseado num sistema social aí durante muito tempo existente na Europa, chamado de Welfare State, ou também chamado de Estado de Bem-Estar Social. Essa característica acaba sendo aí muito importante para a forma com que se foi organizada a ocupação do espaço dentro dessa região. Vale lembrar então que essas grandes concentrações acabam acontecendo aqui na Península Ibérica, principalmente na região aqui de Lisboa, indo em direção à cidade de Porto, ainda em Portugal, e até a região de Santiago de Compostela, na Galícia, já Espanha. Essa região
um desenvolvimento aí baseado no turismo, baseado na parte industrial e também em algumas áreas aí de agropecuária intensiva. Agora, outras regiões, como a região ali de Paris, que acaba recebendo uma grande quantidade de empresas, o sul ali da região da Alemanha também acaba tendo esse desenvolvimento industrial. Vale lembrar mais uma vez que a parte industrial também é um grande fator atrativo dessas áreas urbanas, uma vez que a mecanização do campo, a concentração de terras e, no caso europeu, a modernização da agricultura faz com que gere uma quantidade de demissões no meio rural muito grande, gerando um processo migratório conhecido como êxodo rural. Então, o fator repulsivo dessa mecanização, dessa modernização e o fator atrativo nas áreas urbanas, a região da industrialização. Essa situação acaba formando justamente também um continente de migrações. Além dessa migração interna, que é formada pelo êxodo rural, nós vamos ter também, com essa diminuição da população, aí a população mais jovem, uma entrada de imigrantes, seja por via legal ou principalmente por via ilegal, dentro do continente, justamente por esses fatores atrativos que existentes na Europa Ocidental. Outra situação importante, para a gente voltar depois a falar dessa área de imigração ilegal ou legal, é essa região aqui, ó. Perceba essa faixa aqui, ó, que começa no centro do Reino Unido, região aqui, ó, de País de Gales, aí vem para uma região aqui, ó, do chamado Canal da Mancha, em direção aqui, ó, até o norte da Itália, a região de Milão. Essa área aqui é caracterizada como uma grande zona urbana em processo de conurbação, ou seja, de formar uma única zona urbana. Aqui nós chamamos de Vale do Reno, também chamamos de megalópole, Liverpool, Manchester, Milão. Essa área, então, acaba tendo muito desenvolvimento industrial e acabou sendo também uma área de grande concentração populacional, principalmente pelo Porto de Roterdã, na região da Holanda aqui, ou também chamado de Reino dos Países Baixos, que nós temos então essa grande área, o porto mais ágil, com maior movimentação de carga do planeta, justamente porque integra diversas áreas industriais, da parte aqui leste da França, na região oeste da Alemanha e várias outras aqui por onde o rio Reno, o rio Ruhr acaba passando. Dessa maneira, então, acaba tendo essa grande área aqui que nós conhecemos como uma megalópole. Todo esse desenvolvimento urbano, essa característica aí de prosperidade industrial, faz com que povos estrangeiros à região da Europa Ocidental tenham aí em vista uma perspectiva de melhoria da sua qualidade de vida, melhoria da sua vida, o que vai fazer o processo de migrações, seja elas de maneira legal ou ilegal, principalmente vindo da região do continente africano e da região do Oriente Médio. Então, ao longo do século XX, processos aí de diminuição de desenvolvimento do norte da África, conflitos que acabou acontecendo aqui, assim como também no Oriente Médio, o caso mais recente da Síria, acabou gerando uma onda de refugiados para a Europa muito forte, que acabaram vindo para essas regiões. Claro que isso não é de agora, isso já começa lá na década de 1950, principalmente, quando turcos acabam vindo para a Alemanha em busca de condições de vida e até para a reconstrução do parque industrial alemão. Nessa época, onde tinha bastante trabalho em obras, em construção, era interessante que essa população, para poder gerar o desenvolvimento. Porém, com o tempo, essa população imigrante acaba fixando o local, pois ele acaba criando também a identidade com a terra, tendo filhos na região, se relacionando com pessoas nativas, e isso acabou gerando, então, uma melhor identidade, uma fixação desse imigrante. Essa pessoa já não é mais considerada, ela não se considera mais como um imigrante. Assim, durante muito tempo, então, que se trabalhava em situações de pequena complexidade tecnológica, intelectual, a população, então, nativa europeia até que entendia bem.
Porém, com o tempo, se estuda, se desenvolve, se cria melhores condições de vida. E esses imigrantes ou descendentes de imigrantes acabam tendo aí maior capacidade técnica, entrando em universidades, estudando e tendo aí condições de competir com empregos de alta tecnologia, assim como aquela população que se diz nativa da região da Europa. E isso causa em alas mais extremistas desse povo nativo um processo chamado de xenofobia, que é uma situação que é uma espécie mais específica de racismo. Como assim? Porque a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Então, aquilo que não é da sua região, que você não se identifica como alguém que compartilha a sua nacionalidade, ele é escorraçado, ele é feita aí uma fobia, ele é segregado. Esse processo chamamos de xenofobia e acontece muito, a ponto de gerar aí problemas sociais em toda a Europa Ocidental. Hoje em dia, com essa onda de migrações vinda do Oriente Médio, vinda aí do norte da África, algumas regiões da União Europeia acabou criando um controle da entrada migratória, fazendo com que gerasse aí diversos problemas, entraves para a permanência e até mesmo a entrada dessas pessoas aí no continente europeu. E não muito raro acontece aí nos noticiários naufrágios que acabam acontecendo pela imigração ilegal. Então chega aí nas áreas litorâneas da Espanha, da França, da Itália e da Grécia aí, pessoas mortas chegando aí nas praias. Cenas lamentáveis de um processo de globalização que acaba aí detrindo toda aquela população menos favorecida. Eu espero que você tenha entendido aí as características populacionais de todo o continente aí e principalmente da Europa Ocidental. Eu vou ficando por aqui desejando para você um bom momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!